Gente, eu sou a Vitória, do Geeks, e junto com a Letícia e com o Flávio, nós somos o Geeks, né? Nós somos um grupo voluntário que organiza eventos de UX aqui na comunidade. Fazemos eventos quase todo mês, ou a cada 2 meses, a gente sempre tá acontecendo alguma coisa por aqui, tá? Nós temos alguns canais ali, vários, todos, praticamente. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente que ainda não acompanha, sei que já tem uma galera que vem aqui com frequência, mas quem ainda não está no nosso canal do Telegram ou não segue as redes sociais, por favor, fique por dentro do que a gente está fazendo, tá? Nós somos, né, a gente consegue manter esses eventos porque nós somos associados da Suzeso. Dentro, né, da Suzeso, tem diversos outros grupos de usuários para vocês que têm interesse em outros temas. Testes, data science, tem bastante coisa rolando lá, então quem quiser saber também, fica à vontade nesse QR Code. Hoje, né, acho que não lembro se a gente divulgou nas redes sociais, mas eu acho que sim, a gente vai estar sorteando alguns ingressos para o TDC presencial. Quem não lembra o que é o TDC, é o Developers Conference. 3 dias de eventos com diversas áreas de conhecimento, diversas áreas de foco, de 5 a 7 de dezembro. A gente já está deixando aqui o Save the Date também para o evento com a Andressa. A gente vai trazer métricas de descobertas textuais, então vai ser super interessante. Poucas vezes a gente falou de UX Writing aqui, então vai ser super legal, já salvem na agenda. Amanhã, provavelmente, a gente já começa a divulgar, tá bom? E agora eu vou chamar o Caio para falar um pouquinho para a gente do nosso anfitrião, que é a Asion. Obrigado. Olá, boa noite, gente, tudo bem? Vou tentar ser bem breve, tá? E vou tentar não dar tanto um foco na empresa, tá? Mas acho que, para contexto, tá, o que a Asion é, né, hoje, como que a gente pode falar, num momento onde a gente chama, né, a gente se posiciona num mercado com a economia hiperconectada, né, tudo é online, tudo é digital, acho que todo mundo está super por dentro disso, né? A gente precisa ter uma plataforma que permite com que as aplicações, né, dos desenvolvedores, no caso, rodem em qualquer lugar e funcionem em qualquer lugar. Tá? A gente se posiciona dessa maneira, né? Build and Run Applications Anywhere. Acho que só uma explicação super por cima e não técnica, tá? O que é Edge Computing? Basicamente, Edge, né, é a borda, é a tradução. Então, é isso que a gente tem. Pulando para cá para todo mundo ver, né? Acho que quando a gente tem uma visão do que é Cloud Computing, né, a quantidade de servidores, né, e pontos que eles têm versus a Edge Computing é muito mais distribuída, tá? Isso quer dizer que, né, a gente tem menos latência, é mais rápido, a aplicação ela funciona melhor, tá? Então, em resumo, aplicações mais modernas, câmeras, dispositivos, inteligência artificial tendem a funcionar melhor com menos latência dentro da Edge Computing, tá? Então, a gente tem servidores e a gente tem uma plataforma, né, para esses clientes, que são alguns dos nossos clientes, né, a gente tem uma plataforma onde a gente oferece uma experiência, né, para os desenvolvedores, né, desenvolverem, né, uma plataforma com linguagens abertas, que é fácil de programar e que é ágil de desenvolver aplicações ali dentro, tá bom? O que essa plataforma faz em resumo, tá? Os desenvolvedores codam, né, e ela cuida de toda a parte de build, né, templates, as libraries, os previews, a otimização de conteúdo, de imagens e de coisas desse tipo, tá? Toda a parte de segurança, governança e compliance que as empresas precisam ter, toda a parte de deploy, né, provisão, deploy, automações de deploys e depois toda a parte de observação de métricas, né, insights, métricas de experiência do usuário, tracing e por aí vai, tá? Se vocês quiserem testar, tá? Hoje a gente tem um crédito grátis, tá? E vocês podem acessar e criar a sua plataforma, tá? Só que o contexto aqui não sei quantos de vocês sabem codar ou desenvolver, tá? Então, ela é uma plataforma focada para desenvolvedores, mas tem várias ferramentas hoje de low code ou no code, o Figma está exportando, né? Acho que se vocês já testaram algumas dessas ferramentas, talvez vocês já conseguiram gerar um certo preview do produto de vocês, tá? Se vocês conseguirem gerar um código do site ou de alguma aplicação de vocês, vocês conseguem utilizar a Asion para subir isso e distribuir. Tá? Eu já consegui com o
leve conhecimento técnico que eu tenho, tá? Testando. Mas hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco mais sobre o time de design na Asian e o que a gente está fazendo hoje, tá? E tentar, de alguma maneira, deixar isso visível para vocês, para que, se vocês tiverem interesse, se conectarem com a gente para tirar dúvidas e ajudar a construir o que a gente está fazendo, tá? A gente não é um time de design, tá? A gente é um time que a gente se posiciona, né? E se chama Brand Experience, tá? Por que a gente faz isso? Porque hoje a gente está dentro de uma estrutura de Developer Experience dentro da Asian, tá? Inclusive aquele cara que está no backstage ali, o Alessandro, ele é o nosso CDXO. Legal quando o teu C-Level pega junto ali para ajudar a executar as coisas, tá? Hoje a gente tem o quê? Dentro de uma estrutura de Brand Experience, a gente tem um time de branding, tá? Estratégia de branding mesmo, tradicional, onde a gente olha para a marca. E a gente tem as estruturas de Research, de Design e UX Engineer, que de fato são os desenvolvedores de front-end, tá? Por que a gente montou essa estrutura, tá? Porque a gente tem esse conceito, né? E desde que praticamente eu entrei, que a gente montou essa operação maior, a gente fala que a gente não quer ser mais visto apenas como uma área que faz o craft de elementos de interface ou que faz um site de acordo com demanda, tá? A gente quer atingir essa visão um pouco mais, sabe, ampla, assim, né? Que o design pode influenciar na experiência de todos os touch points da empresa, tá? Então, o nosso trabalho impacta na percepção da marca e da Customer Experience ou do User Experience, tá? Então, com base nesse mindset, a gente foi montando aquelas estruturas para atender tudo isso, tá? Então, a gente tem aqui alguns trabalhos do time de branding, tá? Que, de fato, fazem ilustrações e trabalham com toda a parte, né? Antes de o usuário, de fato, se tornar um usuário, né? Se cadastrar na plataforma, parte de rich media, campanhas, posicionamento, vídeos e por aí vai. E a gente tem o time de UI, de UX, que a Rafa faz parte, que vai falar com vocês, que cuida do nosso produto, tá? Isso aqui é só para vocês darem uma olhadinha no nosso produto. Ele não é tão atrativo como a gente está acostumado, porque ele é uma plataforma para desenvolvedores, tá? E tem uma curiosidade super interessante. Eu não sei quantos de vocês hoje estão no contexto, né, onde vocês trabalham para usuários que são desenvolvedores, tá? Então é um perfil bem específico e foge um pouco de 90% dos estudos de artigos e de coisas que a gente encontra na internet sobre experiência do usuário, tá? Então, a interface que ele usa é completamente diferente, ele está acostumado com N outros produtos que não são os mesmos benchmarks que a gente encontra com facilidade, né, dentro do produto. Então, é muito fácil tu achar um case do Nubank, mas é muito difícil tu achar um case de interface de uma plataforma de desenvolvimento, tá bom? Então, a gente se diverte, a gente passa por bons apuros aqui dentro da empresa, tá? E a gente vem tendo muito aprendizado, tá? Então, isso aqui é um design system que a gente construiu ano passado, tá? Para a gente fazer, então, vocês têm acesso, é asian.design, se vocês quiserem olhar, ele está no ar, tá? E a gente construiu ele o ano passado e esse ano a gente já deletou ele e já começamos a refazer outra coisa, porque um design system, né, construindo componente por componente, não estava mais nos servido, tá bom? Se vocês quiserem saber por que a gente começou e por que a gente desistiu, a gente conta para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer parte da nossa comunidade ou entrar em contato, eu acho que são puta aprendizados que acho que faz sentido a gente comentar. E a gente derrubou um design system justamente por isso, tá? A gente estava trabalhando muito na parte de componentes, colocando muito trabalho e muito esforço e muito tempo em componentização, sendo que a gente ainda tinha que pensar em blocos, a gente ainda tinha que pensar em patterns, então estava muito difícil chegar aqui e dando muito trabalho. O que a gente fez? Jogou fora todos os nossos componentes, pegamos uma biblioteca aberta para começar a trabalhar, que é o PrimeView. Estamos construindo todos os nossos blocos. Em 2 meses, a gente já refez todos esses blocos utilizando uma biblioteca pronta, tá? E a gente está começando a falar em patterns, onde é que a gente, de fato, acredita que a gente vai melhorar a experiência da nossa plataforma, tá bom? Isso aqui já são alguns estudos que vocês estão vendo, tá? Isso aqui, se eu não me engano, ainda é Figma, tá? Então, assim, já está saindo a versão nova já vem com tema dark, ela já vem com N features, toasts e coisas que o tanto que a gente discutia por cada micro detalhe antes da operação e ver que agora está muito mais fácil a gente construir as coisas com uma biblioteca aberta, está sendo muito mais rápido a gente já partir de fato para o que é o Design System, quais são as coisas que a gente quer discutir, tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque o nosso interesse, com certeza, é testar mais features, colocar mais coisas na mão do usuário e não ter um preciosismo tão grande desenvolvendo nossos próprios componentes, tá bom? Acho que assim, eu estou dando um overview, tá? E contei por cima um pouquinho de como que é a nossa estrutura de Brand Experience dentro da ASIO. Caso vocês tenham interesse em saber como que funciona,
Entra na nossa comunidade do Discord, tá? Tá todo mundo, eu, a Rafa e todo o time. Hoje o time de Brand Experience são 23 pessoas, tá? Todo o time de UX Engineering são todos desenvolvedores front-end, tá? Tem pesquisadores e tem toda uma estrutura para a gente construir a experiência do usuário na empresa. E a gente está fazendo muita coisa legal, aprendendo, e seria maravilhoso ter algumas outras pessoas para conversar e para dar um pouco mais de segurança para saber se a gente está indo para o caminho certo ou não, tá bom? Então, acho que é bem isso, nada mostra que nós estamos no caminho correto, mas nós estamos seguindo uma alternativa, estamos confiantes com ela, estamos disponíveis para conversar sobre qualquer um dos temas, tá bom? Acho que era isso. Fechou? Com vocês, Rafaela Paludo. Tá gravando? Não foge. Vem. Tá funcionando. Não, eu fui falar com o Ali, aí eu passei na frente da câmera, arruinando a transmissão já. Prontinha? Prontíssima. Então vai lá. Então tá. Obrigado, qual é o melhor gente. lugar aqui pra ficar desse lado? Desse ou do outro, onde tu se sentir mais confortável. Ok. Então tá. Obrigada, A câmera Caio, que segue. pela introdução. Opa, aqui temos... Sigam o Geeks lá no Instagram. Marquem aí, tirem fotos, etc. E, bom, gente, primeiro eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Várias pessoas que eu já conheci, algumas que eu conheci ao vivo pela primeira vez, outras que eu estou reencontrando depois de um tempo. Então, é muito bacana poder ter essas conexões, assim, que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida profissional. E o objetivo hoje é esse aqui ser um papo bem de trocar ideia sobre o uso dessa ferramenta que é o Blueprint. E a minha intenção é trazer mesmo como foi a realidade da aplicação dela aqui na Asion, porque ela acabou ajudando muito o andamento de alguns projetos que eu me envolvi. E aí, o meu objetivo hoje é conseguir passar a importância desse aprendizado que eu tive para vocês. Para começar, então, não sei se quem aqui já conhece essa ferramenta ou já trabalhou com ela alguma vez. Estão familiarizados? Legal. O nosso roteiro aqui hoje vai ser falar um pouquinho da parte teórica, né? Do que é o Blueprint, qual é a estrutura dele, para que ele serve. Depois a gente vai entrar um pouquinho em como ele contribui para o alinhamento de equipes, de times, de diferentes expertises que, ao meu ver, acho que esse foi o maior valor assim, que ele trouxe para o nosso trabalho aqui na Asion. E no final eu vou mostrar para vocês casos bem práticos de como a gente adaptou ele para a nossa realidade. Para vocês terem o exemplo da vida real mesmo, que eu detesto quando eu vou numa palestra e a pessoa fica teorizando e não me mostra como é que ela fez na prática. Eu gosto de ver o negócio real rolando. Antes de começar, então, me apresentando para vocês, me conhecerem, enfim. Eu sou Product Design Specialist aqui na Asion. Eu já atuo há 15 anos como designer, então quando eu comecei a fazer interface, eu fazia no Fireworks, no Dreamweaver. Alguém lembra dessa época? Eu me considero uma aprendiz de métricas de experiência, é uma coisa que a gente vem desenvolvendo aqui na empresa cada vez mais. A gente se depara com várias dificuldades, mas também com muito aprendizado assim, e descobertas. Então eu adoro falar disso, se alguém manja disso, quiser trocar ideia, também estou super disponível. Sou fascinada por UX Writing, a gente tem um time maravilhoso de conteúdo aqui na Asion e eu adoro me meter ali nos projetos deles e tal. Sou mãe de planta, nem é certo falar isso, né, gente? Mas enfim, eu já tenho uns 37 plantas lá em casa, eu amo todas elas. Tô sempre pronta pro rolê e estou vivendo pro show da Taylor Swift, dia 26 de novembro, lá em São Paulo. Para começar, então, vocês sabem a origem do termo Blueprint? Por que ele leva esse nome, Blueprint? Alguém sabe? É uma curiosidade inútil, mas divertida. Que antigamente, quando a gente falava de fazer plantas baixas e projetos técnicos, enfim, a gente não tinha impressão, AutoCAD, todos os softwares que a gente tem hoje, né? E para fazer essas cópias, essas cópias de desenho técnico, conseguir escalar essas impressões, eles usavam uma técnica que misturava, acho que, amônia e potássio, talvez. E aí tu refletia isso num raio UV, assim, e o que estava branco ele deixava azul, o que estava preto ele deixava branco. E aí, como ficava tudo azul, em sua maioridade, ele se chamava Blueprint, né? Por conta disso, ficou conhecido assim. Com o tempo a gente teve a evolução de ferramentas, né? As coisas foram feitas no computador, não ficou mais azul.
mas mesmo assim o nome se manteve. Seria o equivalente à planta baixa, que a gente chama aqui na arquitetura em português. E o que é, então, né, o Blueprint de Serviços que herdou este nome desse estilo de desenho técnico? Ele nada mais é do que um diagrama que visualiza relações entre diferentes componentes de um serviço e processos e que estão diretamente ligados aos pontos de contato em uma jornada específica do cliente. Então, pegando ali a origem do termo, né, a gente está falando de planta baixa. A planta baixa ela serve para o arquiteto, quando ele faz o projeto, o engenheiro, enfim, quem vai construir aquilo depois precisa ter todos os detalhes, tudo mapeado. E o Blueprint é a mesma coisa traduzida para o nosso contexto de serviço ou de produtos digitais, enfim. Onde depois quem for construir aqueles produtos de fato vai ter que saber exatamente como é que funciona cada uma das etapas. Essas relações, então, que a gente mapeia no Blueprint, elas podem ser tanto físicas quanto digitais, né? Eu acho que o Blueprint de serviços ele foi muito difundido pela galera do Design Thinking, né? Que acaba aplicando o pensamento de design em diversas experiências que, às vezes, saem para fora do digital, né? Podem ser experiências físicas também. Então, quando a gente fala de pontos de contato, às vezes é o usuário, o cliente, de fato, falando pessoalmente com uma pessoa, mas quando a gente fala de contexto de produtos digitais, ele pode ser o nosso usuário interagindo com a nossa interface e, às vezes, mapeando até os processos que acontecem por baixo dos panos que o usuário não vê, que é o que a gente vai falar bastante em seguida. Quando a gente fala de Blueprint, eu já reparei, assim, muita confusão entre a jornada do cliente, né, que também é outro mapeamento que a gente costuma fazer nos nossos trabalhos, e o Blueprint de serviço. Eu tentei ilustrar aqui, mostrar qual é a correlação entre eles, que quando a gente fala da jornada do nosso cliente, ela é uma coisa muito maior, né, e às vezes ela é cíclica, ela não tem necessariamente um início e um fim. E dentro dessa jornada, o nosso cliente, o usuário, enfim, ele vai ter vários momentos, dentro desses momentos, ele vai executar várias tarefas. E quando a gente está falando de Blueprint, que voltando é a nossa planta baixa, é o nosso detalhe, onde a gente tem que fazer não gosto de usar termos em inglês, mas eu ia dizer um drill down, quando a gente vai a fundo no problema, cada partezinha dessa jornada pode virar um Blueprint. Então, quando a gente está falando de detalhar, quanto mais a gente mergulhar e, enfim, se aprofundar nesses detalhes, melhor depois para o resultado do nosso projeto. O Blueprint, né, ele é uma abordagem ideal, então, para experiências que são omnicanais, então, que estão aí espalhadas por diversos canais, nosso usuário, cliente, pode ter acesso a ela de diversos pontos, envolvem vários pontos de contato, ou exigem o alinhamento de vários departamentos. E aí esse acho que é o ponto maior, assim, desse nosso papo hoje, que é justamente o alinhamento. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta, eu não sei se vocês aqui estão inseridos nesse contexto de trabalhar com times de engenharia, times de produto junto, mais ou menos essa... E vocês já tiveram alguma questão de alinhamento, problemas de comunicação com a galera, assim, de um fala uma coisa, outro entende outra, aí o projeto vai evoluindo, e lá na frente, meu Deus, problemas de comunicação que acabam influenciando, às vezes atrapalhando o andamento, né, dos nossos projetos. Acho que isso acontece em todas as empresas. A gente está falando de profissionais que são especialistas nas suas áreas. Ai, tô batendo no microfone, me avisem se eu estiver causando tumulto aí no áudio. Profissionais de diversas expertises e cada um tem uma lupa para olhar para uma expertise diferente. Então, é ótimo que cada um seja especialista na sua área, mas às vezes se a gente não toma cuidado com esses alinhamentos ao longo dos nossos projetos, pode acontecer que isso atrapalhe, né, o resultado final, e aí a gente tem que estar bastante atento a isso. E aí, né, falando aqui dessa questão de alinhamento, para mim o que eu quis representar com essa ilustração é que essa órbita que é onde a gente quer chegar, como time trio de produto, né? Vou falar trio de produto que é mais comum nas empresas. E
a gente está na mesma órbita, cada um olhando de um lugar, e a gente precisa dar um jeito de estar todo mundo girando junto para fazer o projeto fluir e andar direitinho até o resultado desejado. Então, quando a gente fala de trio de produtos, né, são essas 3 pessoas com expertises diferentes, com olhar para pontos diferentes, que iteram e geram soluções juntas, né? Então, elas trabalham de forma colaborativa do início ao fim até o resultado desejado. E quando a gente fala de resultado desejado, né, qual é esse resultado desejado? Aí eu acho que entra o blueprint de serviços para nos ajudar na obtenção desse resultado desejado, que esse blueprint ele deve estar alinhado, né, a um objetivo de negócio e, assim, reduzindo as redundâncias, melhorando a experiência ou convergindo processos isolados, que também é algo que aparece com muita frequência quando a gente está fazendo esse mapeamento mais detalhado do nosso projeto, principalmente aqui no contexto da nossa plataforma, que acaba atendendo esse público de desenvolvedores, que é super técnico, é bem denso, assim, às vezes, e aí a gente mesmo acaba se deparando, mesmo conhecendo bastante o produto e a tecnologia, às vezes a gente é pego de surpresa, assim, por alguma questão técnica que a gente não tinha previsto. Bom, temos um contexto geral aqui sobre o que é o blueprint de serviços e agora a gente vai entrar na parte da anatomia dele. E aí, antes de prosseguir, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma questão, algum ponto. Não? Beleza. Ah, diga. Eu gostei bastante da tua explicação e principalmente a ilustração que tu fez da relação entre a jornada e o blueprint. Eu achei interessante, principalmente porque eu enxergo ela... Desculpa, Eduardo. Pode repetir. Oi. Eu achei muito interessante essa correlação que tu fez da jornada com o blueprint e o que me interessou mais foi que eu enxergo ela de uma forma diferente. Eu consigo entender por que tu enxerga assim, mas eu enxergo ao contrário, quando eu tenho a jornada feita e o blueprint como uma camada externa, como uma camada a mais da jornada, sabe? Uhum. Era isso que eu queria falar. Não, eu acho que é um bom ponto e até, assim, esses pontos que eu trago aqui realmente foram muito baseados em como eu fui aplicando, em como a gente foi trabalhando, né? O blueprint aqui dentro da empresa, principalmente, e como faz sentido pra gente hoje, né? A gente entende muito essa jornada, que tem vários momentos e cada um deles precisa ter isso muito detalhado, mas eu também consigo enxergar essa outra correlação, acho que faz bastante sentido também. Muito obrigada por sua contribuição. Bom, mais alguém? Não? Ok, vamos para a anatomia do blueprint, então. Vocês que já tiveram contato, enfim, teórico ou prático também com essa ferramenta, vocês devem estar habituados com essas categorias principais, que são as coisas que a gente sempre mapeia no blueprint, mas igual eu vou passar por elas aqui para a gente nivelar conhecimento, enfim, ficar todo mundo na mesma página. O primeiro ponto que a gente tem mapeado no nosso blueprint são o que a gente chama da camada de evidências, que são os canais e outros pontos de contato do cliente com a empresa ou produto. Então aqui a gente vai dizer por onde que esse usuário, cliente, está tendo contato, né, com a nossa empresa ou produto. Depois a gente tem as ações do cliente, né, que são as ações desse usuário durante a jornada. As ações visíveis, que são as ações que ocorrem à vista do cliente. Então, quando a gente está falando, por exemplo, antes a gente estava falando de evidências físicas e evidências digitais, né? Quando a gente está falando de evidências físicas, pode ser de fato um atendimento, um balcão de atendimento que o nosso cliente vai lá e tem contato com uma pessoa da nossa empresa. Quando a gente está falando de produtos digitais, é a interface que o nosso usuário está acessando ou se ele está entrando em contato com um saque, via telefone, via mensagem de WhatsApp, enfim, qualquer uma dessas ações que ele vê, né, quando ele está interagindo. Os bastidores, que são os passos e atividades que ocorrem nos bastidores para apoiar as ações visíveis. Então, se a gente está falando de evidências físicas,
Pode ser alguém que está no estoque e que garante que os produtos sempre estejam à vista dos nossos clientes na loja, por exemplo, mas o cliente não vê essa pessoa lá organizando o estoque, vendo que está tudo em ordem, pronto para ser pego, entregue, enfim. E quando a gente fala de bastidores de produtos digitais, são os processos ali, APIs, tudo que ocorre realmente do back-end, por exemplo, que está auxiliando ali a nossa interface a entregar o que o nosso usuário precisa. Ou que ele está interagindo ali, né? Enfim, requisitando. E por último, a gente tem os processos de suporte, que são as ferramentas que apoiam o fluxo de serviço. Então, quando a gente está falando de novo de físico, pode ser, sei lá, alguém que vem reabastecer o estoque da loja. Não é necessariamente um processo interno da loja, é um terceiro que cuida dessa logística, mas que influencia toda essa experiência do cliente. E quando a gente está falando de digitais, pode ser também algum serviço que dependa de outra empresa. Se a gente está falando de atendimento, pode ser um webhook que eu faço, sei lá, para algum GitHub, um WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, que não necessariamente é back-end do nosso produto, né? Mas sim um processo que está tangenciando ali o nosso fluxo. E aí, junto com isso, a gente divide, né, todas essas ações que a gente mapeia em o que é, de fato, o que o usuário interage. Então, a gente tem uma linha de interação, uma linha de visibilidade, que aqui não necessariamente o nosso usuário vai interagir, mas ele tem a visão do que acontece aqui. E aqui embaixo a linha de interação interna, né, que separa esses processos de bastidores aqui, entre o que, de fato, está abaixo da linha da visibilidade e o que é essa linha de interação interna, que são esses sistemas ou essa logística aqui conversando entre si. E aí, voltando, né, principalmente para o contexto de produto digital, que é onde eu tenho experiência e é o que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Enquanto a gente entende rapidamente, né, o que pode estar de errado numa interface, então um botão que está quebrado, um formulário que não está funcionando da maneira que deveria, não está dando o retorno, o feedback que deveria, isso acaba sendo muito mais fácil da gente identificar visualmente, e mesmo num time de diferentes expertises. Mas determinar a causa raiz de um problema sistêmico é muito mais difícil, que às vezes pode ser uma coisa que está escondida lá no nosso back-end, é um processo que está quebrado, que não está chamando a API correta, que não está registrando o maldito evento de experiência que eu preciso para captar como é que está a experiência dos nossos usuários numa etapa muito específica. Tudo isso a gente consegue identificar quando a gente está mapeando essa jornada num blueprint. E, consequentemente, ele nos ajuda a visualizar esse cenário. E aí vamos para a parte de como a gente, de fato, adaptou o blueprint de serviços aqui na Asion. Essa aqui é a nossa estrutura, então, retomando, né? A gente tem a evidência, as ações do usuário, as ações visíveis, os bastidores e os processos de suporte. E aqui, na nossa realidade, na nossa vivência, basicamente o que é ação visível vira front-end e o que é bastidores vai virar back-end. E isso é super importante para a gente aqui, foi super importante, porque quando a gente colocou produto, engenharia e design para conversar as coisas e definir escopos de projeto e entender a complexidade daquilo que a gente estava trabalhando, muito antes da gente sequer desenhar protótipo, muito antes da gente ir para Figma, qualquer coisa que fosse, era muito importante que a jornada que a gente tinha em mente como produto e design ficasse clara para o pessoal da engenharia, para que eles conseguissem entender que gatilho era disparado em qual hora, ali dentro, tanto no front quanto no back-end, e que tipo de complexidade a gente já tinha pronto e o que a gente teria que desenvolver. E dentro disso, o quanto isso ia custar, quanto tempo isso ia levar. Fazia sentido a gente trazer isso para o escopo? Fazia sentido deixar para uma V2? Enfim, era esse tipo de mapeamento que a gente buscava fazer com esse blueprint aqui nos nossos times. E aqui eu trouxe um exemplo real de um blueprint nosso. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou passar por ele, porque eu acho que ele demonstra bem um caso real nosso,
que era um projeto que envolvia a gente pensar na aplicação de um código promocional na nossa plataforma, né? Então, eu não sei se eu vou sair da câmera, mas é que eu queria vir para cá para ir apontando. A gente tinha esses 6 momentos principais aqui, né? Que era o usuário chegar na nossa plataforma através de uma campanha, ele se cadastra, ele ativa a conta, ele faz o login, ele vai preencher um formulário de informações adicionais e no fim ele vai ter aqueles créditos aplicados na conta dele que ele obteve através de uma campanha. Aqui, da nossa primeira fase, a gente, o usuário ele era impactado pela campanha, ele ia clicar lá na landing page para se cadastrar, fluxo normal ali de campanha de marketing. O que ele estava vendo era a landing page dessa campanha e por enquanto a gente não tinha nada aqui ainda acontecendo, pelo menos não no que diz contexto desse projeto específico que era esse código promocional, né? Então a gente acaba não mapeando outras interações que acontecem aqui, porque só iam acabar poluindo o nosso blueprint e não ajudando depois as pessoas da engenharia a entender como é que era esse funcionamento. Depois na parte do sign up, o usuário ia preencher o formulário de sign up e no front, uma validação que a gente precisava fazer é que esse formulário de sign up ele fosse com um link específico desse código promocional na URL, porque era essa informação depois que a gente ia conseguir registrar e ia se certificar que esse código promocional fosse aplicado. E aí era muito importante que as pessoas da engenharia tivessem visibilidade disso, porque é algo que eles teriam que garantir na hora da implementação. Tanto que aqui no back-end essa informação aparece, a gente precisava identificar que o usuário veio do link promocional e esse link, esse código promocional, ele seria vinculado ao ID do cliente na hora que ele enviasse esse formulário de sign-up. Então, isso aqui era de extrema importância para o nosso time de engenharia, porque na hora que eles implementassem, eles precisavam se certificar que todas essas informações estivessem sendo enviadas nesse momento da jornada. Porque se a gente fizesse depois, a gente ia perder esse tracking de onde o nosso cliente veio, o nosso usuário se cadastrou, enfim. Depois o usuário, enfim, fez o cadastro aqui, isso aqui estava tudo sendo registrado por baixo, né? Não era nada que o usuário teria tanto visibilidade quanto interação, era um processo interno nosso. Em seguida, ele ativaria a conta dele através de um e-mail que a gente envia e o front que ele vê aqui é o e-mail de ativação. Depois o usuário faz o login na plataforma, ele tem contato com o formulário de login. Tudo bem aí? Ah, não, tá super tranquilo. E aí aqui, inclusive, apareceu uma dúvida, né? Que era como manter a query string do promo code depois de tantos redirects. A gente ia usar cookie. Então, assim, é uma dúvida super técnica, mas que só conseguiu aparecer quando os nossos profissionais de engenharia olharam para essa jornada e identificaram qual era a nossa necessidade ali como produto e design. E aí eles podiam apontar que isso aqui era uma deficiência que a gente tinha ali no nosso fluxo pretendido, né? Que a gente estava idealizando. Uma vez que o usuário faz o login, antes de começar a usar a nossa plataforma, ele tem ali um formulário bem rapidinho com algumas informações que a gente pergunta para questões de perfil, enfim. E aqui também, era nesse momento que tanto essas informações aqui seriam vinculadas à conta do nosso usuário, e era nesse momento que a gente validaria esse código que tinha sido vinculado ao ID do nosso usuário lá no segundo passo, sabe, do nosso processo. Então, a galera de engenharia tinha que se certificar que isso aqui tudo ia conversar em todos os momentos da interação ali, que nada ia se perder no meio do caminho. Então é aqui que ia ser validado se o código estava válido, se ele não tinha expirado, se ele não tinha excedido quantidade de cupons, né? Porque enfim, ia ter toda uma regra ali de como esses descontos funcionariam, e se tem um ou outro cupom ativo. E uma vez que o usuário, enfim, finaliza o penúltima etapa, ele era redirecionado para a home da nossa plataforma, ele visualizaria os créditos aplicados lá na interface. E aqui era onde, de fato, esses créditos, depois de validados, tudo aqui, eles seriam aplicados lá na conta do nosso cliente, e aí ele poderia usufruir desses créditos. E aqui, por último, a gente tem um processo de suporte que seria um e-mail notificando que os créditos foram aplicados. Isso aqui precisaria ser disparado por alguma ferramenta que, na época, a gente ainda não tinha certeza muito bem de qual seria, mas já estava aqui mapeado para a gente se certificar que estaria dentro desse escopo.
Então, o que eu gosto bastante desse exemplo é que quando a gente pensa numa jornada, a gente está muito focado, pelo menos eu estava muito focada nessa parte aqui, e foi muito valioso fazer esse trabalho junto com o time. Inclusive o Alan foi uma das pessoas que está lá no fundo de produto, e o Cícero, que não está aqui hoje, mas que é o nosso Tech Manager, era na época, né? E a gente conseguiu, de fato, colocar de pé isso daqui já pronto para ser desenvolvido. Depois eu tenho um outro exemplo aqui, que era como a gente faria o deploy de uma aplicação usando o framework de Next.js, que é um framework super popular que todos os desenvolvedores estão utilizando agora. Eu não vou entrar detalhe por detalhe nesse, mas eu trouxe esse exemplo aqui para vocês verem que, às vezes, de fato, o que a gente precisa mapear de processos internos vai acontecer só numa etapa da nossa jornada, sabe? Então, não necessariamente esse blueprint vai estar sempre cheio de post-its e cheio de coisas acontecendo em todos os lugares. Acho que o mais importante aqui é que as informações que estão aqui sejam úteis para as pessoas envolvidas no projeto, para que elas entendam o que precisa ser desenvolvido, o que ainda tem de dúvida, o que ainda precisa ser validado. Então, aqui a gente tinha uma etapa que era quando o usuário ia salvar o deploy novo dele, e a gente precisava fazer aqui uma validação do nome da aplicação que ele estava lançando, e o nosso back-end precisava se certificar desse tanto de coisas aqui, né? Que a gente ia persistir metadados naquela entidade que o usuário estava salvando, como que a gente ia vincular esses metadados, então se ia ser a nossa add function junto com o repositório, enfim, todas essas dúvidas surgiram aqui, justamente porque quando a gente estava ali conversando, se alinhando, enfim, a gente passou por toda a jornada e aí o pessoal de engenharia pegou e falou, é nessa parte aqui que vai poder dar algum galho, é nessa parte que a gente tem que certificar que tudo isso aqui vai estar sendo validado. E para complementar esse blueprint de serviços, a gente adicionou outras linhas nele que a gente usa bastante hoje, que é riscos, dúvidas e anotações. Porque vocês viram, eu estava comentando ali dos exemplos, muitas questões surgiram enquanto a gente estava conversando. Algumas não eram bem questões, eram pontos de alerta que a engenharia nos alertava ali e falava, olha, a gente precisa, sei lá, fazer uma spike, entender como é que isso aqui vai funcionar, para ver se vai parar de pé. Então, a gente quis separar bem esses duas linhas, quadrantes, enfim, no nosso blueprint. E anotações, porque como era uma ferramenta viva que a gente ia usando praticamente diariamente para ir nos alinhando, a gente queria um espaço ali separado do restante das coisas que já estavam validadas, para não misturar ali com o que já tinha sido dado check ali de aprovado e o que a gente ainda precisava dar uma explorada maior. Tem alguns outros materiais de blueprint, enfim, que falam sobre outras coisas que a gente pode inserir, tipo assim, o tempo que dura uma etapa, então, outras informações que a gente pode inserir nesse sentido. E eu acho que a dica principal aqui é que quando vocês estiverem utilizando essa ferramenta, vocês entendam o que tem valor para vocês e para o time de vocês, porque a verdade é que o objetivo aqui é dar visibilidade para tudo que vai ser útil e que vai impactar o andamento do projeto como um todo. Então, se precisar colocar 5, 6, 7 linhas a mais, façam, contando que isso esteja contribuindo para o alinhamento de todos esses atores do projeto, né? E aí, outro ponto que eu acho importante ressaltar é que muito da necessidade de usar esse blueprint veio de uma questão que é que o protótipo muitas vezes não é o bastante. Então, por exemplo, aquele caso do código promocional que eu expliquei mais no detalhe para vocês. A gente tinha um protótipo de como funcionaria a aplicação do código promocional. E ele era muito simples, ele tinha o quê? 3, 4 telas, enfim, era um fluxo muito tranquilo. Qualquer um que olhasse pensaria, é isso aí, tá feito. Mas aí quando a gente começa a entender, né, a relação entre as ações do usuário, o front, o back-end, né, é isso que é crucial para todo o time conseguir ver se aquilo de fato está parando de pé. Aquele protótipo vai funcionar na vida real. A gente tem dentro de casa, né, aqui no nosso caso que a gente está desenvolvendo, enfim, front, back-end, etc. A gente tem tudo isso já pronto para colocar esse protótipo no ar, para ele ser desenvolvido
ou a gente vai ter que trabalhar em alguma API que vai precisar ser refeita, ou que vai precisar ser revista, ou que vai precisar ser construída, né? A gente tem onde armazenar esses dados, onde que estão sendo armazenados hoje. Então, tudo isso são coisas que vão muito além do protótipo, e que se a gente não tivesse feito esse tipo de mapeamento, a gente não teria conseguido ter visibilidade da complexidade desse projeto, que num primeiro momento parecia tão simples, mas que com o andar ali da carruagem a gente viu que teria outras questões que a gente precisaria colocar um pouco mais de foco, que não só a interface, né? Então, alguns usos aqui principais do nosso blueprint de serviços, né? A gente pode usar ele para entender as ações do sistema que são disparadas a partir de ações do usuário, entender as interdependências de processos internos. Acho que, pelo menos para nós aqui na Asian, é um dos pontos mais sensíveis, assim. A API está conversando com onde, está armazenando esse dado onde, a gente vai conseguir chamar isso, tem como fazer isso, enfim, para nós isso acaba sendo bem valioso. Dá visibilidade, então, das APIs que precisarão ser revistas ou construídas e validar o escopo do projeto com time e stakeholders, e até para citar um exemplo que envolve aquele do código promocional também, na época a gente validou com um dos nossos diretores e ele também é uma pessoa altamente técnica, e aí ele olhou para aquilo e ele, como executivo, stakeholder, ele se sentiu super seguro de dar o aval para aquele projeto, porque ele não estava só vendo um protótipo, né? Ele não estava só vendo um argumento, ele estava entendendo todas as camadas de interação que aquilo ia ter, e ele, como uma pessoa altamente técnica, ele conseguia ver o custo que aquilo ia ter, né? E quando a gente fala de projetos, aprovação, a gente sabe que isso é muito importante, e foi muito bom ter a segurança desse aval dele, porque ele realmente estava vendo todo o esforço que seria colocado naquele projeto. Para finalizar, então, eu trouxe essa frase aqui que eu acho que ela resume bem porque que eu gosto tanto de falar de processos e comunicação, e importância de alinhar time, enfim. Eu não quis traduzir ela, mas eu vou traduzir agora falando que fazer design, né, é comunicar claramente, se comunicar claramente, por qualquer meio que a gente possa controlar ou masterizar, enfim. E eu acho que, para mim, o que eu sinto como profissional de design, assim, que mesmo estando há 15 anos trabalhando e tal, eu sinto que a minha experiência, a minha carreira deu um salto muito grande, a minha percepção de como eu podia contribuir como designer deu um salto muito grande quando eu entendi que a chave disso estava em saber me comunicar com as pessoas e conseguir alinhar essa galera que pensa todo mundo muito diferente. Claro que não sozinha, né? No caminho a gente encontra vários outros profissionais incríveis que também estão dispostos a nos ouvir, enfim, e a conduzir esses projetos com a gente. Mas eu acho que quando a gente sai um pouco da nossa bolha de conhecimento, da nossa bolha do design, e aprende a se comunicar com engenharia, com produto e com todas as outras pessoas que fazem parte de uma empresa, para mim foi um salto assim, marcante, e eu considero isso muito importante, gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de alertar a galera sobre isso. E eu acho essa frase muito boa porque o design também é isso, né? Não é só a parte visual, não é só, enfim, a parte mais comum que a gente ouve falar. Eu acho que tem muito a ver com comunicação também. Esse moço aqui é o moço que fez aquele logo famoso do Eu Amo Nova York. E aí, por último, de novo, aqui tem o QR Code da nossa comunidade no Discord, né? Quem quiser entrar depois, o Caio trouxe antes muito a questão que a gente teve com o nosso Design System, que foi derrubado, e agora a gente tem uma nova library de componentes. A gente é super pilhado de trocar ideia sobre isso, porque para nós está sendo um aprendizado diário, assim, de como implementar UI, enfim. E também estou lá, se vocês quiserem trocar mais ideias sobre questões de processo, ferramentas, enfim. Estou lá à disposição, estamos todos lá à disposição. E era isso, gente. Valeu, muito obrigada pela presença de todos. Tem, agora sim. Tu vai passar slides? Não, Não? não aí, tu vai ficar aqui do meu lado. Ah, tá. Agora sim, tá ligado? Tá, vou ficar aqui de ladinho.
Bom, pessoal, obrigado, Rafa. Sério, Obrigada, foi muito legal o conteúdo, muito legal mesmo. E agora, por tradição, a gente abre para perguntas. Perguntas relacionadas ao tema, se quiserem debater outros temas também, a gente sempre está aberto aqui. Então, é isso, estamos abertos. Perguntas para Rafa. Rafa, também, se tiver mais considerações também, fica à vontade para falar. Não, tô. É isso. Tu tá com... tá com o microfone. Tô Tá. com o microfone aqui. Boa. Espero que não esteja pegando cabeça. Vamos lá. Perguntas, certo? Só vou te pedir, fala o nome, porque como eles estão gravando, tá? Oi, eu sou a Carol. Eu quero fazer só um comentário mesmo. Parabéns aí pela apresentação. Eu me senti muito bem, porque eu me senti muito engajada com o que tu foi falando. Eu não conhecia muitas coisas, assim, mais por cima. Esqueci. Mas acho que é isso, assim, a tua empolgação me empolgou também. E aquilo que tu fala no final da comunicação, eu acho que tu transmitiu tanto na parte visual, tipo, parabéns pelas comunicações ali que tu usou. Tá muito gravado na minha cabeça, assim, exatamente os pontos que tu trouxe. E eu acho que tu interpretou bem, assim, o ponto final que tu trouxe ali da comunicação, é saber falar, enfim, a forma como tu falou. Foi muito bom, assim, eu gostei bastante. É mais um elogio mesmo, parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Quem mais? Vamos lá. Nome? Oi, eu sou Simon. Eu tenho uma pergunta. Eu vi que tu falou de fluxos, né, também. Então, queria saber quais outros... vou falar bonito. Quais outros artefatos de design que tu usa para documentar, né, além da jornada. Então, já sei da jornada, já sei do fluxo, sei das telas. Então, tem mais alguma coisa que vocês costumam usar para ajudar os desenvolvedores na hora de fazer as telas? Essa é uma ótima pergunta. Até um tempo atrás, a gente fazia aquele handoff clássico, sabe? Tudo especificado, espaçamento, todo token, etc. E isso tomava um tempo muito grande, né? Acho que todo designer que já fez um handoff grande sabe o quanto tempo leva. E aí a gente até conseguiu cortar agora essa parte do processo, porque a gente como a gente tem uma library pronta de componentes que a gente tem ela customizada ali, enfim, o que acontece é que a gente consegue só puxar os componentes que a gente gostaria e já mandar isso direto para a engenharia. A gente tem ali um protótipo base, né? Mas não é super complexo, não é super detalhado que nem era um handoff antigamente, que tela por tela a gente ia lá fazendo várias especificações. Então até isso é uma parte, tu perguntou qual a gente usa, esse era o que a gente usava até um tempo atrás. A gente acabou cortando agora, né? A gente não faz mais esse handoff. Mas eu acho que tirando essas ferramentas um pouco mais visuais, às vezes a gente se apoia também em documentação escrita mesmo, porque tem coisa que não tem como fugir, sabe? Precisa do detalhe do texto, ele precisa ser buscável. Então, às vezes a gente precisa recorrer a esses métodos mais tradicionais mesmo de documentação. Mas assim, o blueprint, o mapeamento da jornada e dos fluxos são os que a gente mais utiliza ali no nosso dia a dia. E geralmente eles ficam todos num único documento relacionado àquele projeto, né? Então a gente tem ali a jornada maior, a gente vai fazendo o drill down dependendo da tarefa, enfim, e dentro da tarefa a gente tem ali o blueprint mostrando exatamente passo a passo o que vai envolver ali a ação do usuário, front e back-end. E mais uma pergunta só. Claro. Essa construção, ela ocorre de maneira síncrona ou tem momentos que tu fala, galera, agora preencham aí a parte de vocês e depois me passem qualquer coisa? Essa também é uma ótima pergunta. Quem nunca fez um documento lindo, mandou pro time e falou assim, gente, contribuam aí passa um dia, 2, ninguém olha, né? Sim. Esses aqui específicos que eu trouxe para vocês foi sentando, marcando reunião, todo mundo dedicado a fazer isso e pensando. E assim, não podia passar muito tempo entre uma reunião e outra, porque senão aí o mundo acontece e aí a gente depois tem que ficar muito tempo retomando, enfim. Mas esses aqui foram síncronos. Síncronos assim, em reuniões, até eu lembro para vocês, posso dizer, uma semana, pelo menos umas 3 vezes, 30 minutos, 1 hora, a gente teve que sentar os 3 e olhar para isso.
E aí, claro, depois algumas outras validações foram feitas assíncrona, mas aí já estava o material mais consolidado, mais completo. Acho que deixar assim muito pro assíncrono, pelo menos no nosso caso, não resolveu muito, teve que ser mais síncrono mesmo. Quem mais? Perguntas? Boa. Oi, eu sou Fernanda. Parabéns, Rafa, pela apresentação, estava maravilhosa. Eu tenho uma dúvida. O levantamento de APIs que vão ser utilizadas nas features, né? Elas são feitas nesse momento ou acontece depois num refinamento técnico? Enfim, algo nesse sentido. E uma outra dúvida que eu fiquei é... Vocês costumam realizar a blueprint em todas as features grandes? Como é que vocês mais ou menos organizam esse processo? Bom, no caso do mapeamento de APIs, varia muito de time para time, assim, quando isso é feito. Esse aqui, no nosso caso, foi a experiência específica do time de Growth, que era o time que eu atuava na época. E a gente estava fazendo esse mapeamento já nesse momento aqui, antes de fazer qualquer coisa, justamente porque a gente já queria ter uma noção do que existia pronto, do que a gente poderia aproveitar, e se a gente tivesse que fazer alguma mudança, o quanto essa mudança custaria, né, de tempo, de recursos, etc. Então, nesses casos aqui, a gente fazia esse mapeamento antes. Mas tem outros projetos que o mapeamento não é feito antes, acaba se olhando um pouco mais para protótipo e aí só lá no refinamento técnico que se tem conhecimento das APIs, enfim. Então, eu te diria que varia, mas aqui nesses cenários a gente mapeou antes, porque a gente queria ter essa noção de esforço, tempo, recurso que ia ser gasto depois, caso a gente resolvesse manter ou modificar alguma coisa. E aí também te respondendo sobre a questão das features, aí também variava muito de time para time, assim, alguns usavam o Blueprint, alguns usavam outras ferramentas que acabavam sendo mais úteis para alinhar aquele time específico, mas no nosso caso foi o Blueprint que nos ajudou ali em boa parte dos projetos a fazer esse alinhamento. Vocês viram um ganho fazendo o mapeamento antes? Tipo, conseguiram notar algum ganho, tipo, de performance do time, enfim, algo que seja realmente notável tendo feito esse levantamento antes? Assim, hoje a gente divide a condição dos projetos no parte do upstream ali, que é onde a gente está aqui planejando e ainda entendendo qual vai ser o escopo, e o downstream, que seria de fato onde os engenheiros vão codar ali, executar e tal. Na parte do upstream, a gente ainda não tem esse registro assim tão refinado para eu te dizer, como é que é aquela linha dos desenvolvedores que vai subindo, descendo, quando acaba a sprint, que eles terminam, eu acho incrível aquilo. A gente não tem um comparativo nesse nível, né, do upstream. Mas o que a gente viu nesse caso é que, por exemplo, a gente conseguiu fechar esse escopo sem antes ir para aquela função de vou começar a desenvolver tela, daí a tela volta, aí vai, porque alguém lembrou de alguma coisa, putz, mas isso aqui não dá para fazer. Então, assim, empiricamente, a gente percebeu uma melhora, porque todo o processo como um todo, o momento que a gente fez esse mapeamento antes, nos ajudou a não ter aquele 1 milhão de discussão com stakeholders que costuma acontecer se a gente já vai direto para protótipo ou já tenta aprovar alguma coisa nesse sentido, né? Porque aqui a gente já tinha não só o protótipo, mas os argumentos, né? Olha, se a gente fizer desse jeito vai custar X, se a gente fizer de tal jeito vai custar 2X, e aí, para que caminho a gente vai? Acho que até viabilizou mais para quem precisava dar o aval para esse projeto conseguir entender o que ele estava aprovando, sabe? Então, acho que nesse sentido a gente teve muito ganho. Menos surpresas para o time e para os stakeholders que estavam aprovando o andamento do projeto. Obrigada. De nada. Mais perguntas? Tá, então eu que vou... opa! Vamos lá. Se tiverem dúvidas sobre plantas, eu também posso ajudar. Oi. Tá, dúvida sobre plantas eu vou perguntar depois, mas... Tá. Eu fiquei curioso sobre essa relação entre o Blueprint e a jornada. O que faz primeiro? Fizeram uma jornada antes aí e depois, a partir da jornada, faz o Blueprint, vai voltar ali? Tá. Vou voltar para contextualizar, assim, ó.
Tá. Sim. Tá, essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Tá. Depois vem a de planta. Tá bom, tá bom. Assim, como eu comentei antes, vou citar como exemplo esse do código promocional, que eu acho que está bem claro aqui. Essa aplicação no código promocional fazia parte de uma grande jornada de onboarding, a gente pode chamar assim, do nosso cliente. Então, como ali a gente estava trabalhando na squad de growth, a gente tinha ali toda uma jornada pretendida de sign-up, de onboarding e de ativação que a gente pretendia para esse cliente. Na verdade, eu já falei umas 3 jornadas aqui. É uma grande jornada do nosso cliente na nossa plataforma, composta pelo sign-up, né, quando ele chega na nossa plataforma, pelo onboarding, que é quando ele usa o nosso produto ativo, o nosso produto pela primeira vez, e quando ativação, que é quando de fato ele está usando, percebeu o valor naquele produto. Então, no nosso caso, a jornada veio antes, porque a gente tem ali o ideal que a gente gostaria que o nosso usuário seguisse. Dentro dessa jornada, a gente tem esses vários momentos. Então, por exemplo, dentro do sign-up, a gente tem o usuário preenchendo um formulário de sign-up, o usuário recebendo um e-mail de ativação, o usuário chegando na nossa plataforma e preenchendo um outro formulário de informações adicionais, por exemplo. Tudo isso era Aí a gente ia para o blueprint dentro desses pequenos momentos da jornada. Pequenos não, né? Dentro desses momentos da jornada, porque a gente precisava detalhar aquilo e entender como aquilo ia funcionar, e entender todas as etapas que o usuário ia ter dentro daquela tarefa, digamos assim, para daí a gente conseguir entender as interdependências, entender se tinha alguma etapa que a gente podia cortar, simplificar, enfim. Então, no nosso caso, a jornada veio antes, porque ela era maior, e o blueprint era feito depois, porque a gente precisava detalhar, né, os momentos daquela jornada. Blueprint por cada etapa? Por cada etapa, por exemplo, o sign-up tem um blueprint próprio hoje, mas essa etapa do promo code tem outro blueprint próprio. Só que código promocional não é uma jornada por si só, né? Ela faz parte ali de uma jornada de sign-up, por exemplo, porque pode ser um usuário que entrou na nossa plataforma através de uma ação de código promocional. Então, ela é quase que paralela com o sign-up, porque pode ser o sign-up sem nada, pode ser o sign-up com um código promocional. Então, assim, eu acho que não tem uma fórmula exata do que vem primeiro e o que vem depois. Vai muito no nosso caso, a gente já tinha a jornada mapeada, a gente precisava detalhar e construir ela, né? Então, fez sentido dessa forma. Mas não sei, pode ser que tenha uma demanda muito específica que a gente vai começar pelo blueprint e, enfim, a jornada depois a gente entende onde que ela vai se encaixar. Eu particularmente vejo isso assim muito volátil, sabe? A ferramenta tem que nos ajudar. Então, não existe uma fórmula certa, mágica e que tem que ser feita sempre seguindo a risca. Eu não perguntei pelo que é o certo ou errado, mas mais para entender como é que foi. Sim. Nesse caso específico. Sim. No nosso caso foi isso, então. A gente tem uma grande jornada ali que faz parte da nossa estratégia de growth e aí a gente foi detalhando ela com os blueprints. É isso. E a dúvida de planta, qual que era? Quais tipos de suculenta ficam melhores no sol? Quais ficam melhores na sombra? Eu sempre mato elas. Por isso que... Elas têm que ficar no sol. Mas nem todas, né? Tem umas que ficam no sol, as bichinhas começam... Mas elas ficam braçudinhas, assim. Não, mas é sério, eu tenho uma pergunta sobre o blueprint. Em relação a tempo. Flávio, tá, que tá falando. Em média, ou se quiser citar um caso, porque deve variar muito, mas se quiser citar um dos exemplos que tu trouxe, quanto tempo tu levou para construir, em média, quantas reuniões em alinhamentos que tu precisou fazer? Esse aqui... Alan, me ajuda a lembrar. Esse aqui eu acho que foi questão de 1-2 semanas, 1 semana e meia, mas aí teve, que nem eu falei, teve aquelas reuniões síncronas de sentar os 3, meia hora, 1 hora, para falar disso especificamente. Esse aqui eu diria que foi 2 semanas, vou dizer por margem de segurança, assim, falando só disso, focados nisso, em aprovar esse escopo. E que tipo de perfis que tu colocou na sala ali para debater esse... Sempre era eu como designer, o Product Manager e o Tech Manager. Que daí o Tech Manager, como ele tem um conhecimento
maior ali de toda a parte de desenvolvimento, ele era a pessoa mais apta a nos dar todas essas informações de engenharia. Mas também pode ser um desenvolvedor, né? Dependendo do perfil do time. É que no nosso caso o Tech Manager tinha toda essa visão de front e back, que era o que a gente precisava para ficar seguro e que a gente estava mapeando tudo que precisava. Perfeito. E aí depois, né, uma vez consolidando esse material entre nós, como trio de produto, aí ele ia para outros atores, né? Outro executivo, alguém também de engenharia, mas que não era o Tech Manager, sei lá, era de outra equipe, alguém que estava envolvido aqui num processo de suporte, enfim, daí a gente começava a divulgar esse material para os demais times, mas antes a gente consolidava bem entre nós ali. E entre os perfis de consumo, assim, quem tu... E é sentimento, tá? Quem tu sente que consome melhor Blueprint, para quem que funciona melhor a Blueprint. Tenho a impressão de que fizeram uma pergunta quase assim, mas não, acho que não entrou nesse assunto especificamente. Qual que é a pessoa que vai olhar o Blueprint e falar, tá, entendi. Olha, no mundo ideal todas, né? Porque ele tá aqui para ajudar. Mas assim, eu acho que foi interessante quando a gente começou a trabalhar nele. Pelo menos o nosso objetivo é que ele ficasse muito claro para engenharia e depois para a gente aprovar isso com um perfil mais de executivo. Então ele precisava estar claro nesse sentido. Então tanto o formato, como a gente dividiu ele depois, que nem eu tinha mostrado, que a gente inseriu mais algumas linhas que falava de riscos e dúvidas que a gente tinha. E inclusive a linguagem que a gente escrevia as coisas aqui, tudo foi pensado para que a engenharia e os executivos depois conseguissem olhar para isso e entender e falar assim, ok, estamos seguros, podemos seguir em frente. Então, para nós o sucesso foi quando ele funcionou para esse público, né? Quando a gente entendeu, ok, estamos todos na mesma página, não vai ter ruído de comunicação ali na frente, aí a gente entendeu que tinha sido um sucesso, assim. Perfeito. Eu perguntei porque muitas vezes o perfil executivo, ele quando vê uma blueprint, ele não entende, né? Tá. Se ele vê, por exemplo, um mapeamento de jornada, talvez ele entenda melhor do que o blueprint, dependendo do executivo. Claro. Isso, esse é um ótimo ponto. Até eu tinha comentado antes, assim, que no nosso caso, o executivo que estava ali aprovando, dando o aval, ele é muito técnico. Então, para ele, entrar nesse nível de detalhe era valiosíssimo, dava mais segurança para ele. Mas aí acho que vai muito de sentir para que tipo de pessoa tu tá apresentando, aí entra a comunicação do designer, de ter que, né, entender para quem que ele tá falando, porque pra gente tinha muito valor trazer esses detalhes técnicos, mas realmente tem gente, alguns outros perfis de stakeholder que não tem, e aí é muito no sentimento mesmo ali do dia a dia, de ver o que vai ter valor para eles entenderem, né? Perfeito, muito obrigado. De nada. Quem mais? Perguntas? Isso. Tá, então eu vou pra lá, a gente vai, e tu vem comigo, que não sei Vai qual ter é a sorteio mecânica. agora Vai de ter ingresso. sorteio. Tá, Deixa eu- primeiramente, obrigado. Ai, capaz. Eu agradeço o convite e agradeço de novo, gente. Obrigada pela presença de todos vocês. Quer colocar minha mãe slide? Acho que se for possível, melhor. Tá. Não precisa... Peraí, qual? Vicky? Tem algum slide que vocês O querem Leto botar vem? aqui? Aqui, eu não sei o que vai Opa, fazer, eu sei que vai aqui. ter um QR Code. Ó. vai ter. Vocês querem mais de um microfone, de repente? Vocês vão falar vários ao mesmo tempo? Não, acho que vai um de cada vez. Bom, tem outro aqui. Bom, tá bom. Obrigado. Ai, vamos usar, né? Gente, então, por favor, escaneie esse QR Code aqui, tá? Todo mundo que se inscrever vai ter 25% de desconto se comprar o ingresso para qualquer trilha premium. Premium é o que dá o presencial e o online também, é o híbrido. 25% de desconto garantido. E aí agora a gente está só ligando o PC da Lei aqui, que ele não funciona longe da tomada, para a gente sortear 2 ingressos presenciais. Coloquei um bocadinho para comprar sem desconto, sem nada. Tu viu? Ainda bem que antes eu esqueci. Tu viu só?
Tu dá aquele agradecimento, tá? Eu agradeço aqui e é isso. Deixa eu sair da frente. Bom, pessoal que está na live aí, obrigado por terem participado. O sorteio ele é para quem está no presencial, tá? Então a gente está encerrando a transmissão. Valeu, até a próxima, boa noite.